agradecer essa oportunidade mais uma vez de poder sentir a boa palavra do Senhor. Como dizer, para um grupo severo como este, pastores, cooperadores e diáconos, que Deus possa abençoá-los ricamente, poderosamente. Confesso que desde a última vez que estive com o pastor, foi no domingo, ele me informou para trazer o ensino de hoje e fiquei pensando o que ministrar e confesso que meu coração, principalmente no dia de hoje, ele quase me fez mudar algumas coisas, mas eu iria falar sobre a aflição, mas eu não reclamei para isso. Eu gostaria de tratar um outro assunto hoje com vocês e espero que vocês compreendam o contexto disso. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo número 6, do verso de número 11, e vamos ler todo ele ao verso de número 30, para a nossa compreensão e entendimento. Livro de Juízes, capítulo de número 6, do verso 11 ao verso de número 30. Eu vou lendo para minha vista. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso, valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos colocaram dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele me disse: Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Tornou-se-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me o sinal que és tu, Senhor, e que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu-lhe: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou o cabrito e pôs asnos de efa de farinha e carne, pôs no cesto e caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-los sobre esta penha e derrama-lhes por cima do caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que ele trazia na mão e tocou na carne e nos bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje, este está o altar em Ofra, que pertence aos abiezeritas. Somente esses versículos. O que eu quero vou tentar abordar é algo bastante interessante, de que confesso que também mexeu e falou um pouco comigo, que é a questão da visão.
E a pergunta que eu me fiz, e a pergunta que eu quero lhe fazer também é: qual é a sua visão sobre você e sobre o seu ministério? Qual é a visão que você tem sobre você e sobre o seu ministério? Porque muitas de nossas dificuldades na vida, ela decorrem da nossa própria visão acerca da vida. Nós realizamos aquilo que na verdade nós somos. Nós somos aquilo que na verdade podemos ser. E nós podemos ser aquilo que nós imaginamos poder ser. O que eu quero, na verdade, trazer nessa primeira construção de entendimento, de que a concepção, a visão que nós temos de nós mesmos é o propulsor, ou na verdade é que nos retrai. Então nós temos duas possibilidades. Se eu me enxergo como uma pessoa, vamos dizer, na condição de executar algo, a tendência é de que eu consiga fazer isso, eu me esforço para fazer isso. Mas muitas das vezes, quando nós olhamos e vemos em nós mesmos uma certa limitação, a tendência é de que talvez nós possamos até tentar, mas nos primeiros desafios que vem a gente retroage, a gente volta para trás. Por quê? Porque nós temos, ou porque geramos uma visão nós mesmos de uma incapacidade. Mas nós precisamos entender de que muitas dificuldades, às vezes, elas vêm devidamente à visão que nós temos em relação àquilo que nós estamos em mérito. Haja vista, talvez, você pastor, obreiro, diácono, líder que aqui está, talvez quando você olha para um departamento, você olha para algo que precisa ser executado, talvez você já bata o olho e diz: meu, vai ser muito difícil isso, vai ser muito complicado, e aí a sua visão ela vai desconstruindo algo que poderia ser possível e vai construindo em nós, ou construindo nessa pessoa, vamos dizer, um sentimento de incapacidade, ou até mesmo, vamos dizer, de não prosseguir em algo. Então, a pergunta é exatamente essa: qual é a visão sobre você? Qual é a visão sobre nós? Qual é a visão sobre o seu ministério? E nós pegamos o texto de Gideão porque ele vai nos ensinar algumas coisas. Eu vou tentar juntar a construção do texto com algumas coisas de que eu fiquei hoje, e até cheguei em casa, meu filho que é testemunha, fui terminar de elaborar, vamos dizer, organizar, porque eu tenho por hábito escrevendo, e depois eu preciso passar tudo a limpo. É a forma que eu consigo, né? Minha filha tem esse hábito, meu filho não. Meu filho me passa o olho, já lê, já decorou, está tudo certo, eu já não consigo fazer isso. Então, nós podemos ser aquilo que na verdade nós imaginamos, vamos dizer assim, que pode ser. Nossa visão acerca de nós mesmos e acerca de Deus, ela determina o que somos e o que vamos fazer. A verdade é essa, porque é importante nós termos essa compreensão. No passado, e não quero ser saudosista, mas nós carregávamos muito isso, a ideia do chamado, a ideia de que Deus nos chamou, e a gente carregava isso de uma forma tão forte, de que não tinha nada que nos impedia. Não é à toa que para alguns até saiu uma frase: eu não tenho pastor, meu pastor é Jesus, e assim por diante. Por quê? Porque ele tinha uma convicção tão forte de algumas coisas, de que ele enxergava de Deus, de que ninguém segurava ele, ninguém retia ele, ninguém atrapalhava ele. Só que ao decorrer dos anos ou do tempo, não sei, talvez nós estamos perdendo um pouco essa ideia ou essa visão de quem nós somos e a visão de qual é o nosso ministério na verdade. Por quê? Porque a maior preocupação é nós limitarmos a nossa própria visão. Essa que é a questão, entenda bem. Gideão, ele achava de que ele era o menor de todos os homens, como nós vimos aqui. Ele imagina de que por ele ser o mais pobre, por ele estar numa família talvez não tão abastada, que isso compromete talvez aquilo que Deus tem sobre a vida dele.
E aí eu pergunto, às vezes nós estamos em algum ambiente, em algum bairro, né? A pastora Aparecida está num lugar, vamos dizer, o pastor tem outro lugar, e talvez comece a olhar e começa a limitar a própria visão, dizendo, meu Deus do céu, aqui não vai virar não, aqui não vai dar. Por quê? Porque nós mesmos começamos a limitar a nossa própria visão em relação a quem nós somos e em relação a quem é Deus. E qual em relação ao nosso ministério. Por quê? Porque, entenda bem, ser enviado, estar em um local, nós precisamos ter uma plena convicção de uma visão de que Deus me enviou para lá. Eu preciso ter uma visão de que Deus vai me ajudar, Deus vai estar comigo. Não adianta eu olhar para o bairro, olhar para a situação e imaginar que as coisas não irão acontecer. Entenda bem, hoje nós estamos nesse tempo, mas se nós buscarmos a história dos nossos pastores mais antigos, essa igreja ela não nasceu deste tamanho, ela não nasceu nessa condição, ela não nasceu nessa estrutura, mas teve pessoas que abraçaram uma visão e entenderam o seu chamado e caminharam em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às lutas, e prosseguiram, e Deus foi sendo glorificado, e o ministério dessas pessoas elas foram confirmadas ao longo do tempo e ao longo dos anos. E por isso que nós, a primeira coisa que nós não podemos fazer é limitarmos a nossa própria visão em relação a quem nós somos e em relação ao nosso próprio ministério. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós corremos um grande risco de, infelizmente, ao invés de glorificarmos, nós estaremos murmurando diante do Senhor. E a proposta de Deus e a proposta de um chamado não é de murmuração, mas é de glorificarmos o nome do Senhor por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele irá fazer. E quando nós limitamos a nossa visão em relação a quem nós somos e em relação ao nosso ministério, nós começamos a ter sentimentos como do próprio Gideão. Qual o sentimento dele? O sentimento de estar desamparado. Não é isso? Ele se sente desamparado, porque ele começa a dizer, eu ouvi falar do Senhor, né? O Senhor tirou do Egito, né? Mas olha, eu estou numa condição que está. Ele começa a dizer, Deus, o Senhor nos desamparou. Ele utiliza essa frase claramente, não sou eu que digo, eu disse, de que ele chega a dizer para Deus e que Deus o desamparou. Por quê? Porque quando nós limitamos a nossa visão e quando nós limitamos a nossa visão ministerial, nós começamos a ter uma ideia de que Deus nos deixou, nos desamparou. E qual é a preocupação de tudo isso? A preocupação é de que quando nós imaginamos que Deus nos desamparou dentro dessa visão, nós corremos o risco de, infelizmente, em algum momento parar, em algum momento desistir, em algum momento, vamos dizer, pular do barco. Em algum momento nós possamos ou pensamos, por que não dizer, de que talvez não vai valer a pena tudo que eu estou fazendo, se Deus me desamparou. E Gideão, ele responde, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio? E aonde estão as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão do midianita. Quer dizer, o Senhor me desamparou e me deixou nessa prova aqui, me deixou nesse buraco aqui, me deixou nesse lugar aqui. E nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque, infelizmente, como nós somos bombardeados de tantas coisas no dia a dia, eu não sou uma pessoa tão antenada em algumas coisas, mas quando se fala de igreja, eu procuro ser. Quando se fala de algumas coisas com relação ao ministério, eu tenho esse interesse, essa curiosidade. E aí a gente observa, né, aqueles flashes de luz, aquela coisa linda, aqueles palcos lotados, aquelas igrejas gigantes, transbordando, que quando liberam o acesso para entrar, as pessoas entram correndo, parece que é uma liquidação no final de ano, de uma Black Friday, parece isso daí. Você fica olhando e você olha para você olha para onde você está, você fala, meu Deus do céu, esse negócio está errado. E a gente começa a querer se gerar em nós aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de que, será que vai virar, será que não vai?
e a gente fica nesse dilema, nessa luta. Por quê? Porque quando nós comprometemos ou quando nós limitamos a visão em relação a nós mesmos, em relação ao ministério, nós começamos a ter esse sentimento de estar desamparado. E aí não é só desamparado por Deus, aí a gente começa a achar desamparado pelo ministério, a gente começa a achar desamparado pelo pastor, a gente começa a achar desamparado pelas pessoas que nos cercam, sendo que na verdade não é estar desamparado, não é a compreensão do quê? De que cada um de nós somos chamados para um alvo, e compete quem foi chamado, está a fazer. É duro isso, mas é uma realidade, é uma verdade. Não tem como, na verdade, a gente imaginar de que nós vamos estar num campo e nesse campo nós vamos ter todo dia uma mensagem. E aí, eu estou contigo, vai chegar uma hora que minha mensagem vai fazer efeito. Por quê? Porque entenda algo, existem coisas em que é você, existem coisas que sou eu, existem coisas que é Gideão, que acabou o assunto, não tem como. E essa é a leitura que nós vamos ter. Por quê? Porque se nós tivermos uma leitura, uma visão muito clara em relação a isso, a gente começa a ter uma síndrome de que mais ou menos é o seguinte: eu estou sozinho, me abandonaram, ninguém me liga, ninguém me telefona, ninguém pergunta, ninguém isso, ninguém aquilo outro, e aí a gente vai entrando nessa paranoia, desculpa o termo, e aí a gente começa a querer esmorecer, as nossas mãos parece que elas começam a ficar fracas, parece que os nossos pés começam a se tornar mais lentos, parece que as nossas mensagens elas não têm mais um punho de convicção. Por quê? Porque Paulo chega a dizer: a minha mensagem não é só de palavras persuasivas, e quando ele diz palavras persuasivas, está dizendo: eu tenho que ter um poder de convencimento, sim. E todos nós que estamos aqui, que fazemos uso da mensagem, nós precisamos ter sim um poder de convencimento, junto com a unção, com a graça e com a manifestação do poder de Deus. Mas quando nós entramos no caminho de se sentirmos desamparados, esquecidos, algumas coisas elas vão saindo. E olha a fala de Gideão, é mais ou menos assim: vai largar, se eu não venho me ver. E você quer que eu faça o quê? Está tudo bagunçado, está tudo destruído aí. Os benditos vêm bagunça, leva tudo. E nós precisamos tomar, por quê? Porque nós não podemos ter essa ideia de que Deus nos desamparou. Deus não nos desampara e jamais vai nos desamparar. Uma das coisas que nós podemos ter convicção, eu sei que parece falando assim que não existe luta, não existe luta, sim. Existe choro no secreto de pastores aqui, como de tantos outros. Existe todas essas coisas. Ninguém está dizendo que não existe isso daí, não. Não existe, não vamos dizer que não existe, que passa no nosso coração de que às vezes a gente queria alguém do nosso lado. Não vamos mentir que às vezes isso passa e nós passa. Eu não estou dizendo de que isso não vai acontecer, só que nós não podemos permitir de que isso crie raiz dentro de nós. Nós podemos permitir de que isso crie, vamos dizer, raízes que vai alimentando dentro de nós, e nós começamos a imaginar de que, de repente, o meu ministério não foi mais para frente porque alguém não me ajudou, o meu ministério não foi mais próspero, não teve mais êxito porque ninguém catou na minha mão. Não, entenda a mesma coisa. Ministério, infelizmente ou felizmente, é para pessoas maduras, é para pessoas que têm chamado, que têm vocação e assim por diante. Né? E é duro isso, mas é uma realidade. Mas nós vamos ter dia de choro, sim. Vai ter dia que a gente vai ter vontade de um abraço, vai ter sim, mas não significa de que nós estamos separados. E todas as vezes que talvez eu já passei por isso, que você passou, você pode ter certeza de que quando você menos esperou, eu não vou dizer uma voz, porque talvez você diga, uma voz, mas eu vou dizer para você, do nada, eu vou utilizar assim, do nada também não, mas eu vou dizer, mas de repente, porque de repente existe na vida, mas de repente é como um bálsamo que vem dentro de nós, a gente enxuga as lágrimas, a gente se coloca de pé novamente e a gente sai caminhando e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Agora, precisamos ter esse cuidado e não cairmos numa ideia de que nós somos, ou que melhor, Deus nos desamparou, porque Deus nos desampara. E um erro de uma visão de sentirmos inexperientes e despreparados por Deus. A pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: Deus ele erra na escolha? Deus erra na escolha? Não. E por que a gente se sente inexperiente e despreparado? E desamparado? Somos humanos.
Então, nós precisamos, quando olhamos para as nossas vidas, especialmente quando nos acontecem coisas ruins, sentimos desapoiados por Deus, mas que é isso? Chegamos a achar que a culpa, até mesmo em algum momento, pertence a alguém ou pertence a Deus. Por quê? Porque a gente se sente às vezes inexistente e desamparado por Deus. Mas Deus, em tempo e momento nenhum, Ele nos desampara. É como a gente imaginar de que Deus não está nos vendo. É o que Gideão está dizendo para ele. Na verdade, eu sou inexistente aqui. O senhor não está vendo. Estou contando ao senhor tudo o que aconteceu. Parece que o senhor não viu. É mais ou menos o que Gideão está dizendo, porque parece que nós éramos inexistentes aqui. O senhor não observou tudo o que estava acontecendo. E às vezes é mais ou menos isso. Parece que a gente é meio inexistente, meio invisível. Que ninguém está enxergando o que a gente está passando, o que a gente está vivendo no campo. E quando eu digo no campo de batalha, verdadeiramente. No campo lá, do dia a dia, recebendo, respondendo, WhatsApp, depois que surgiu o WhatsApp, aí é escultura, irmão. Né? Aí não tem como, é 48 horas, direto, toda hora zap batendo, e assim por diante. Mas nós precisamos ter este cuidado, porque o sentimento de abandono é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. No entanto, esse sentimento é apenas um sentimento. E não é a prática de Deus, porque Deus ele não desampara. Jamais Deus vai nos desamparar. O texto é claro dizer, Isaías ele chega a dizer, pode uma mãe, que amamenta seu filho, todavia se esquecer do mesmo que amamenta. Mas todavia eu, Senhor, eu não me esquecerei de ti. E aí ele faz questão de dizer, pelo contrário, e ainda na palma da minha mão. Então, Deus, ele jamais, ele vai ter uma prática de desamparo e de esquecimento. Mas Gideão, ele tem esse sentimento. Ele tem um sentimento do desamparo. Ele tem um sentimento que ele é meio inexistente, ele é invisível. E talvez alguns de nós, em algum momento já passou. Será que ninguém me enxerga que eu tenho uma igreja em tal lugar? Não vou falar os nomes para não ficar chato, né? Mas será que ninguém percebe que eu tenho uma igreja em tal lugar? Será que ninguém sabe que existe uma igreja nesse bairro que eu estou aqui? Parece que às vezes isso vem em nós, irmãos. Ou eu estou enganado? É o que Gideão está dizendo. Senhor, e aí? Estou aqui e nada, parece que ninguém me enxerga, parece que ninguém sabe de que existimos aqui. Mas ele tem que haver algo, isso nós precisamos ter muito claro em nós. Esse sentimento, ele pode até existir, mas não é a prática de Deus. Como o pastor João falou, nós somos humanos, correto? Mas eu tenho também que a minha humanidade, ela jamais vai sobrepor a soberania de Deus. Porque a soberania de Deus, ela está acima de todas as coisas. E se eu imaginar que a minha humanidade, ela tem a capacidade, o poder de frustrar a Deus, alguma coisa está errada. É como se eu imaginasse que eu pudesse pegar Deus de surpresa. E não tem como nós pegarmos Deus de surpresa. E a mesma coisa a nossa caminhada na nossa vida. Por mais que nós possamos ter esse sentimento, jamais essa será a prática de Deus. A todo instante, Deus está nos assistindo. A todo instante, se você não percebe, se eu não percebo, mas a todo instante, eu vou te dar esse tempo para entendimento, Ele dá uma carga de força para mim e para você. A todo momento, Ele dá uma carga de ânimo para você. Você diz, não vai dar, no outro dia você já está trabalhando. No outro dia você já está pensando em outro trabalho. Não dá, mas você diz, meu Deus, então eu preciso poupar para orar. Alguma coisa acontece, mas não é você. É que Deus está dizendo, é marca para você não se esquecer de que eu não se esqueço de você. Então entenda bem, Gideão ir para o lagar não é uma questão de Gideão, é uma questão do cuidado de Deus. Só que é difícil na crise, é difícil em meio à turbulência dos problemas, enxergar que até mesmo algumas demandas que a gente acaba fazendo, não vem de nós, é o próprio Deus dizendo, faça isso de uma forma talvez que a gente não tenha uma clareza, mas é o cuidado de Deus nas nossas vidas e no nosso ministério. Agora, o que nós precisamos tirar ou não aceitarmos essa questão de rejeitarmos uma visão de que, na verdade, Deus não erra na escolha. Entenda bem, todos nós que estamos aqui, ninguém foi escolhido porque o seu dízimo é alto,
Ninguém desse ministério aqui foi escolhido para estar numa igreja porque simplesmente pagou almoço ou carrega a mala de alguém aqui desse ambiente, não. Nada dessas coisas, entenda bem. Todas as pessoas que estamos aqui, eu entendo e acredito dessa forma, debaixo de um direcionamento de Deus, de uma condução de Deus. E essa condução de Deus está pautada em ministério, em chamado. Então Deus ele não erra. E o ministério ele não faz questão de nomear, porque talvez se ele fosse ver a minha oratória, talvez eu não passaria. Se talvez ele fosse analisar meu português, não passaria. Se talvez fosse com você a mesma coisa, talvez nós não passaríamos. Mas Deus ele não olha desta forma. Deus ele simplesmente decide quem é e essa pessoa ela vai. Só que entenda bem, nós precisamos ter essa certeza de que Deus jamais irá nos abandonar ou nos desamparar. Por mais que a luta esteja travada. Talvez eu fale com pastores que estejam travando, alguns obreiros estejam travando algumas batalhas em seu ministério, em sua igreja. Mas entenda bem, maior é Deus que vai dar glória, maior é Deus que vai cuidar de tudo isso, e o nome dele vai ser glorificado. Tendemos a nos achar absolutamente, às vezes, insignificante. Gideão ele replicou: ai meu Senhor, como eu livrarei Israel? Entenda bem, Gideão insiste com Deus ainda. Ele diz: como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, é o menor da casa do meu pai. É um erro de visão nos acharmos insignificantes. É um erro. Por quê? Porque imaginar isso é imaginar de que Deus, desculpa o termo, apostou errado. Deus não aposta, tá, irmão? Que gostou de expressão. Deus não vai dizer, ela aposta, Deus aposta. Por quê? Porque nós temos um problema. E qual é o problema? É a oscilação. Qual a oscilação? Na nossa cultura, ou a gente é super-homem, ou nós somos um nada. É mais ou menos isso. A ideia é essa. Ou é lá no teto, ou é lá embaixo. E sendo que, na verdade, nós não somos nenhuma das duas coisas. Ninguém é super-homem aqui e também ninguém é insignificante. Nós vamos, em algum momento, termos os nossos dilemas, as nossas lutas, sim. Mas isso não significa, ou não vai dizer que eu sou insignificante naquilo para qual Deus me chamou. Ou se por acaso alguma coisa deu em êxito no meu ministério, no seu ministério, de que agora nós somos super-homens também, porque não é. Por quê? Porque tudo é Deus. E tudo pertence a Ele. E tudo é para Ele. Só que Gideão, ele navega nessa ideia de que ele é insignificante. Ele navega nessa concepção de que algumas coisas aconteceram e que para mudar ele não tem condições nenhuma, porque a minha família é mais pobre. Ele começa a analisar, e entenda bem, aonde nós estamos, ou para onde nós somos enviados. Nós precisamos ter a certeza e uma fé e uma visão de que nós fomos chamados sim para mudar o ambiente, mudar o lugar. Por mais que seja trabalhoso, por mais que seja difícil, mas nós somos chamados para isso. A ideia e a proposta de Deus é de que para onde nós somos plantados, onde nós somos colocados, de que o ambiente mude. Então é Deus dizendo: Gideão, você está aí é porque você precisa que esse ambiente mude. Aí Deus quer mudar o ambiente e diz: mas eu não tenho condições de mudar o ambiente. Aí é Deus talvez dizendo para você: olha, faça tal coisa, e você está dizendo: mas não vai dar para fazer. Existe coisa de que, infelizmente, não se trata de dinheiro, não se trata de estrutura, se trata de posicionamento e de fé. A verdade é essa. Entenda bem, é de posicionamento e de fé. Não é uma questão de ter condições, não é uma questão de olhar e dizer: não, eu preciso primeiramente. É aquela máxima, parece aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Não, eu primeiro vou largar isso, vou largar aquilo, depois eu vou para a igreja. Não vai. E às vezes a gente fica imaginando que algumas coisas não acontecer se nós fizermos primeiramente isso ou aquilo outro. Não existe coisas que não é dinheiro. Existem coisas de que não é estrutura. Existem coisas que é posicionamento e fé. É dizer: vai acontecer, e caminhar crendo que vai acontecer. E Deus vai se encarregar de fazer com que as coisas aconteçam e o nome dele seja glorificado. É o que Deus está tentando trazer para Gideão, é exatamente isso. Gideão, você vai. Ele vai dizer: não, mas não tem como. Não tem. Gideão, você vai
E ele está dizendo que não. É mais ou menos, eu te plantei neste lugar para que você mude o ambiente. Talvez as nossas igrejas, onde nós estamos, talvez a gente olhe para o cenário, olhe para a condição e diz, meu Deus, aqui o negócio não tem como virar não. É quebrar essa ideia, é quebrar isso daí e entender, eu estou aqui porque Deus tem alguma coisa. Infelizmente, a gente tornar aquele crente velho de novo. De dizer, não, Deus me colocou aqui e acabou o assunto, o diabo vai ter que sair, as coisas não tem que acontecer, e assim por diante, e se não gostar, aí que eu vou orar mais, se não gostar, vou aumentar mais o som da igreja, e assim por diante, as coisas vai acontecendo, vai bater na porta da igreja. Eu já tive lá, uma vez eles disseram que era o Psyu que estava lá na porta da igreja lá, e aí a gente sai para fora e conversa, o rapaz diz, a gente tem como resolver isso de outra forma. Eu falei, aqui não tem resolve de outra forma não. Se quiser voltar a multa, se quiser, mas aqui não resolve de outra forma não. Nunca mais apareceu, e a gente vai caminhando, e Deus vai dando vitória. Por quê? Porque o ambiente, o local que nós somos colocados, é um local de que Deus tem a finalidade, tem um propósito que através de nós algo aconteça e muda e o nome dele seja glorificado. Então, para isso, eu não posso olhar para a situação, para o ambiente e dizer, eu não tenho condições. Nós não podemos fazer isso. Se Deus nos colocar no lugar e nós olharmos e dissermos que nós não temos condições de fazer isso, Deus errou. E Deus erra? Não. Só que as nossas inseguranças, os nossos medos e as nossas visões, elas precisam ser transformadas em uma fé, transformada em um propósito, transformadas em objetivos, transformadas em sonhos de verdade, para que tudo isso se una e se junta e aconteça o que tem que acontecer para a glória do nome de Jesus. Porque quando Deus escolhe Moisés, o que é? Não era porque ele é o mais qualificado, Moisés não era mais qualificado. Quando Deus ele escolhe Davi, o texto, e a Bíblia faz questão de dizer que ele era o menor, ele era o menos atentado. Os irmãos dele, se nós vamos observar, já estavam no campo de batalha. Mas quem derruba Golias? Quem praticamente vence a batalha? Por quê? Porque, entenda bem, é isso que nós estamos a entender. Nós não podemos imaginar de que fomos colocados num ambiente ou num local e simplesmente para aquilo que Deus quer que aconteça e não sejamos nós a pessoa a fazer acontecer. Se nós pensarmos assim, alguma coisa está errada. E em Deus não está. Está em nós. Está em nós. Entenda bem. Quando Deus escolhe Paulo, Paulo era um homem cheio de ódio. Mas se transforma em um apóstolo que chega a dizer que o morrer é ganho. Perder a vida é prazeroso. Sofrer açoites e voltava novamente a pregar. Sofreu prisões e cadeias e assim por diante. Por quê? Porque entendeu exatamente isso, de que, indiferentemente das lutas, dos problemas, se Deus nos colocou em um ambiente, em uma condição, é exatamente isso, de que as coisas irão acontecer. Só que essa visão ela precisa estar clara em nós. A visão de quem nós somos e a visão sobre o nosso ministério. Se nós não tivermos isso muito claro, infelizmente a tendência é frustrarmos e nós temos problemas na caminhada. Entenda bem, o problema é que nós tratamos o sucesso da igreja ou do ministério como se fosse algo empresarial ou em nossos conceitos. E às vezes a pergunta que fica, e às vezes nos dias que vivemos hoje, se Deus se selecionasse para ir a um ambiente por causa de uma alma só, e aí, nós iríamos, ou a gente vai brigar e dizer, não, Senhor, a coisa tem que crescer. Não, Senhor, entenda bem, Deus não deu um povo, irmão, e o povo que Deus nos deu foi para a gente cuidar dele. E se vai ser pouco ou muito, isso não sou eu, não é você, é questão de Deus. Porque entenda bem, Deus tem uma finalidade, um propósito para cada um de nós. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Agora, o que nós não podemos é tratar a igreja ou o nosso ministério como se fosse algo empresarial, como na ideia de prosperar, na ideia de
ministério confirmado por Deus é aquele que na verdade expande, gera milhões de almas. Pode ser, irmãos, também, mas muitas das vezes é aquilo que eu digo, Deus pode nos colocar em um local para cuidar de um povo específico. E aí? A gente aceita ou não aceita? É que nós estamos acostumados no grande ser. Vai fazer missões, vai em portas abertas, aonde a pessoa ela passa anos e anos e anos e anos para ganhar uma família. Passa anos e anos evangelizando de forma sutil para ganhar um pai de família. Só que nós estamos em um ambiente aqui de que a confirmação e obra de Deus é se os bancos estiverem lotados, se a igreja estiver transbordando, se tiver 645, tudo isso é bom que aconteça, é bom, mas se a ideia e se o propósito de Deus é específico conosco, o que a gente faz? A gente muda, a gente sai, a gente abandona, a gente desiste, o que a gente faz? Nós acompanhamos o irmão do Paraguai. E aquele outro, Ilha Marajó? não, o outro, junto com o presbítero de Cidade Tiradentes lá, de nome dele. Ele fica em Paraguai, Argentina, Bolívia. O que ele faz? O pastor, a gente auxilia ele, ele manda mensagem todos os dias para nós. Ele vai, ele cuida de um povo específico. Ele está numa aldeia, fica 6 meses, quase 2 anos, para ganhar uma família. Uma família. Então o problema é que nós estamos tratando a nosso ministério na ideia de que é como empresa, ela tem que dar lucro, tem que ter resultados, a gente tem que abrir filial e assim por diante. Às vezes não é isso. É bom expandir, nós vamos trabalhar para a expansão, logicamente que vamos trabalhar para o crescimento, logicamente que vamos. Mas se o povo é um povo específico, o que a gente faz? A gente entra em contenta com Deus? Tendemos a até pôr Deus em prova, é o que Gideão faz. O Gideão, ele não consegue entender de que Deus chamou ele, Gideão não consegue entender de que Deus tem um propósito sobre ele, ao ponto que ele diz: eu preciso fazer uma prova com o Senhor. E às vezes nós estamos assim com Deus. Estamos dirigindo obra, dirigindo igreja, já estamos lá 3, 4, 5, 6 anos, e estamos perguntando: Deus, o Senhor me quer aqui mesmo? Não. E aí, pastor Aparecido? Meu pai! Nós estamos pedindo, buscando, querendo prova de Deus para aquilo que Ele já nos vocacionou e nos chamou. Prova de Deus até para o ambiente que nós estamos, sendo que foi Ele que nos colocou. Ele prosseguiu: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me um sinal que tu és comigo. Roga-te que te aparte de mim, que te volte trazendo um presente e ponha diante de ti. E ele respondeu: esperarei que volte. Então ele está querendo fazer, o que quer dizer? É um erro de visão nossa, submetemos a Deus a Ele nos provar a algo que Ele já nos condicionou. Então o que nós deveríamos ter feito então? Se nós imaginamos, nós achamos, quando o pastor fosse nos separar, nós dizemos: não separa não. Não separa não, porque eu preciso saber se Deus quer que me separe. Mas a gente aceita ser evangelista, ser presbítero, ser diácono, ser cooperador. A gente aceita ser enviado para depois chegar lá e perguntar para Deus, falando: que pergunta? Não aceita a unção. Não aceita primeiro. Aí depois que aceita, vai querer saber de Deus. Entenda bem, se aceitou, já está condicionado. Então, não me leva mal que eu vou dizer, por favor. Pôr Deus à prova é uma prática e uma fé infantil. É chato dizer isso numa reunião ministerial, mas para nós, sim. Pastor, então nós não podemos fazer prova com Deus. A Bíblia diz em casos específicos as razões e os porquês de fazer. A Bíblia nunca mencionou prova para saber se eu tenho vocação ministerial ou não. Para chamar ou não. Se a pessoa deve fazer prova com o senhor quer que eu evangelize? O senhor quer que eu ganhe almas? É isso, fazer prova com Deus? Então,
No entanto, excepcionalmente, Deus pode se deixar provar, e se for para o nosso crescimento. E é importante, no entanto, nós lembrarmos de que Deus já fez por nós. E esta deve ser a nossa maior prova de Deus. Deus já fez por nós, irmãos. Busca a sua capivara aí, por favor, 5 minutinhos na cabeça. Busca quem você é. Busca quem, se não fosse Ele, onde você estaria hoje? E ainda a gente quer fazer prova com Ele. Prova no sentido, pastor, não que Deus ficou. Abre o coração. Prova no sentido de saber se Deus ainda está conosco naquele lugar, entendeu? Não, Paulo, capítulo 5, se não me engano, fala sobre isso. E para a gente olhar, para ver se nós já fomos reprovados. Então, mas reprovados no quê? Quando eu falo de reprovado, é reprovado no executar da obra. Mas não é reprovado no envio para ela. Então, agora, se eu estou sendo reprovado é porque talvez eu não fiz o que era para ser feito. E aí o que tem que ser feito? Arrepende-te e volte. Então, está resolvido. Está resolvido. Então, nós é que devemos ser provados e não Deus. Essa é a verdade. Porque quando nós somos provados e aprovados, aí a Bíblia nos ensina e fala sobre isso, é exatamente isso, é entendermos de que dentro dessas nossas provações e nós permanecendo, Deus ele vai dando as confirmações. Só que como nós aceitamos isso? Quando na verdade nós temos a visão clara de quem nós somos e a visão clara do nosso ministério. E aí não tem problema. Porque Paulo não teve problema em ser provado. Porque ele entendeu o seu ministério e entendeu quem ele era. E quando nós entendemos isso, e nós vamos passar, e todos nós que estamos aqui não estamos isentos disso, iremos passar por situações adversas. Aquela máxima da parábola dos dois alicerces, a areia e na rocha, entenda bem, o vento vem só para que estava na areia? Não, o vento veio para que estava na rocha também. As águas só veio para que estava na areia? Não, veio para que estava na rocha também. Então entenda bem, não tem como, vamos passar. Só que entenda bem, se nós estivermos firmados naquele que se chama Cristo Jesus, o Senhor da igreja, nós vamos conseguir passar por todos esses ventos e por todas essas tempestades. É o que nós precisamos entender. E aí tendemos a fazer, e aí a gente começa a entrar em problemas como o de Gideão. Ele quer fazer prova com Deus, e quando ele vai fazer prova com Deus, que ele, inclusive não só da questão do verde, aquela coisa toda, mas quando ele vai fazer uma prova, ele diz assim, eu preciso saber se é o Senhor que está falando comigo. Porque a primeira que ele faz é para saber o quê? Se o Senhor estava com ele. A segunda é que se era o Senhor que estava falando com ele. Não, você consegue entender ou não? Eu só fiquei entendendo disso. A primeira ele faz para saber se o Senhor era com ele. A segunda ele faz para saber se o Senhor estava falando com ele. É nós, será? Porque você já fala do Senhor dizendo, eu serei contigo. Precisa falar mais. Mas aí você viu que no final agora ele está querendo saber, não, preciso saber se o Senhor está falando comigo. Aí ele diz, aí qual é a questão? Ele quer saber, mas ele quer saber do jeito dele. Esse é o problema meu e seu. Nós queremos que Deus fale conosco, ou confirme conosco, mas a gente quer do nosso jeito. Por isso que ele diz, então retirou Gideão, preparou um cabrito e fez com uma erva de farinha, bolos assos, pôs carne no cesto e um caldo na panela e trazendo para debaixo do carvalho e lhe apresentou. Aí o anjo disse o que para ele? Mas o anjo disse, não é assim. Não é assim. Ele falou, toma agora a carne e os bolos e põe sobre a rocha e derrama-lhe sobre ele em cima do caldo. E assim o anjo tocou, estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, tocou na carne, nos bolos assos, e então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos assos, e o Senhor desapareceu da vista. O que a Bíblia nos ensina? O que eu estou querendo trazer para o entendimento? Que nós queremos saber que Deus,
Se Deus está falando conosco. Só que nós queremos que Deus fale, ou a gente quer preparar um cenário que seja da nossa forma, da nossa maneira. Aí Deus está dizendo, não é assim que eu respondo. Não é da sua maneira. Não é porque você vira no altar e diz, Senhor, tu tem visto meu sofrimento. Senhor, tu tem visto as minhas lágrimas. Senhor, tu tem visto quanto eu tenho me dedicado nesta casa. Então fala, talvez você está pensando que é isso. E Deus diz, não é assim não. Sai para pregar, filhão. Sai para evangelizar. Vai visitar. Só que a gente está querendo do nosso jeito. E Deus está ensinando para Gideão, os ingredientes até são legais, só que não é desse jeito não. Porque entenda bem, desse jeito eu não vou responder. E o que Gideão queria saber se era Deus que estava falando. E como Deus, uma das coisas que a gente entende da teofania, ou daquela questão de que Deus se manifesta, é através do fogo, através daquilo que a gente já está acostumado. Então ele vem e mostra para Gideão que não é desse jeito. E talvez está mostrando para mim e para você nesta noite que tem coisas que não é do meu jeito e do seu jeito, não. As nossas orações, elas podem até ser bonitas. Os propósitos de jejum que a gente às vezes faz, pode ser até legal. Mas Deus está dizendo, mas não é assim não. Porque você está achando que você está fazendo aquilo que já é para você fazer, que vai mexer comigo para te responder alguma coisa? Não. Vai fazer o que é para fazer, que aí eu falo com você o que tem que falar. Precisamos ter cuidado, ou tomar cuidado, para não fazermos algumas coisas que, do nosso jeito, achando que Deus vai receber. E observe, Gideão pede um sinal para o Senhor, e dentro desse pedido ele decide fazer algo para o Senhor, e para o Senhor lhe confirmar o sinal. Mas quando Gideão vai oferecer, vai lhe entregar, o Senhor diz como deve ser preparado. Aí sim subiu o fogo da lenha e consumiu a oferta. Então, precisamos entender de que não adianta nós queremos fazer do nosso jeito. A gente imaginar de que se eu fizer dessa forma, vamos ver se Deus fala comigo, se Deus confirma alguma coisa. E às vezes nós estamos muito mais no silêncio de Deus, não é por causa dele não, é porque nós estamos tentando do nosso jeito. E tentar do nosso jeito é Deus ficar em silêncio olhando e dizendo, e aí? Quando você vai voltar para aquilo que eu quero? Quando você vai entender de que já está aí, filho. Você já foi enviado aqui. Você já está lá. Já foi, filho. Agora cava a poço. Eu estou cavando, mas estou entulhando. Cava a poço. E entenda bem, eu libero sobre a sua vida, vai ser como a de Jacó, querido. Jacó, observe só, não quero entrar assim, é só para o entendimento, para você pesquisar e estudar. Jacó, ele cava poço, na verdade, ele até desempulha alguns poços que seu pai cavou, e aí alguém vem, e não, esse poço é meu, empulha. Só que entendendo o seguinte, lá na frente, ele não abre mais poços. Por quê? Porque Deus deu fonte para ele. Pega essa daí. Às vezes nós estamos aí chorando, cuidado do meu poço. Não, entenda bem, continue caminhando, porque Deus vai dar uma fonte. Deu fonte, Cristiano, não precisa mais cavar poço. Cava poço para tentar achar onde a água passa, o lençol da água. Mas quando é fonte, nem precisa, você só põe a mão, ela cai. E essas coisas nós precisamos entender, temos com Deus, de que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Tendemos a ter medo. Até não medo? Nossa. Tendemos a ter medo. Veja que Gideão o Gideão, ele fala para o anjo do Senhor, diz, ai de mim, Senhor meu Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. E ele teve medo, ele diz. O texto diz que ele teve medo. Agora a pergunta que não podemos fazer, como ter medo de Deus? Medo de Deus. Temor é uma coisa, concorda? Não precisamos nem tentar dizer o que tem de temor para o medo. Ele teve medo, ele diz. Não devemos confundir o temor do Senhor com medo. A grandeza de Deus nos deve provocar admiração e temor diante dele, da sua palavra e assim por diante. Mas nós temos que entender algo.
E é isso que me preocupa e a gente precisa compreender. Entenda bem o texto. Mateus capítulo de número 25, do seu verso 14, do seu verso número 30, Mateus 25, do verso 14 ao verso número 30, ele fala sobre a parábola dos talentos. Para um ele deu quanto? 5. Para outro ele deu quanto? 2. Para outro ele deu 1. E como que ele fez isso? Foi de forma aleatória? Foi de que forma? Conferiu a capacidade deles. O texto é claro em dizer conforme a sua capacidade. Então, vamos só abrir um parênteses aqui. Então, a minha capacidade, Cristiano, é cuidar de 50. Só que eu não estou aceitando isso. Então, eu fico brigando comigo. Dizendo, não, Deus precisa falar comigo. Deus precisa confirmar essa obra. Eu não saio dos 50, não saio do 30, não saio do 20, não saio do 40, não saio do 50. Dando um exemplo. Só que entenda bem. Deus sabe a minha capacidade. Só que a gente está tendo confirmação, talvez, onde não tem. Nós estamos pedindo para Deus falar onde não é para Ele falar. É mais fácil você orar e dizer, Senhor, primeiramente aumenta a minha capacidade. Porque não adianta Ele dar e você não ter capacidade. Não adianta eu ter 10 litros de água e 3 vasilhas de 3, não vai adiantar. 3 vasilhas de 1 litro. O litro de 10, ele vai ser muito para 3. Vai acontecer o quê? Eu vou perder o restante. Por quê? Porque eu não tenho capacidade. Qual é a minha oração? Ao invés de ele aumentar a igreja, ele aumenta a minha. Então talvez nós precisamos mudar a nossa concepção. Então talvez por isso que ele não está falando conosco. Porque nós estamos dizendo, coloca mais. Ele está dizendo, não adianta eu colocar mais 10, você não vai aguentar, meu filho. Eu já dei 15 para você, já está morrendo. Eu já dei 40 para você, já está pedindo. Eu já dei 60 para você, está dizendo que está abandonado. Eu dei 100 para você, está dizendo que o pastor não te liga, não te visita, não te abraça. E você quer mais o quê? Então, qual é a nossa oração? Senhor, aumenta a minha capacidade. Aumenta a minha capacidade. Porque ele aumentando a minha capacidade, não tem problema nenhum. É aquela máxima que como colocar vinho novo em odre velho? O que tem que acontecer primeiro? Tem que trocar o vinho ou o odre? Só que a gente está orando para mandar vinho. Aí diz, não vou mandar vinho, se eu mandar vinho vai estourar um pouco. Não aguenta. Ele diz, não aguenta. Se mandar mais para mim, talvez eu não aguente. Se mandar mais para você, talvez você não aguenta. A verdade é essa. Então, primeiramente, aumenta a nossa capacidade. Aumentando a nossa capacidade, sem problema nenhum. Aí ele pode aumentar de 1 para 2, ele pode aumentar depois de 2 para 5, sem problema nenhum. E aí pode. Só que às vezes nós estamos querendo sem termos capacidade. Então, nós entendemos muito bem isso. E o que me chama a atenção? Que ele deu conforme a sua capacidade. E qual é o problema daquele que não granjeou, aquele que ganhou um talento? Qual foi o problema dele? Tudo bem, ele enterrou, mas qual o problema dele? Porque ele enterrou. O texto diz porque ele enterrou. Porque eu tive medo. O texto diz. Não sou eu que digo, pode ler o texto. O texto diz, eu tive medo do Senhor. Quer ver? 25. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Aí eu pergunto, como podemos ter medo de Deus? Gideão teve medo. Nessa ideia de ter medo, o que ele faz? Não pratica, ou não realiza aquilo que é para realizar. Não faz aquilo que é para fazer. Então, esse rapazinho aqui do talento, o que ele fez? Ele teve medo. E aí, não me leva mal, por favor, e não estou dizendo que isso serve para você e assim por diante. Mas o que esse medo fez desse servo se tornar? Um servo inútil. Lançou para fora o servo inútil.
Então quer dizer de que o medo de Deus nos faz nos tornar servos. O medo de Deus nos faz tornar servos inúteis. Então Gideão não faz alguma coisa porque teve medo. Aí dos talentos, ele não faz porque ele teve medo. Agora, a gente não faz porque a gente tem medo às vezes? Não, meu filho, se precisa trocar 3 vezes a regente, troca 3 vezes a regente, meu irmão. Se precisa trocar 4 vezes a regente de oração, troca 4 vezes. Se precisar falar para o obreiro, essa semana você não vai pregar não, você vai ficar sentado e faz, irmão. Agora vai ficar com medo. Silêncio da morte. Aí vai ficar com medo. Não vou tocar nisso não, porque isso vai dar problema. Eu não vou fazer. Não. O medo pode nos tornar servo inútil, é pesado isso. Por quê? Porque a gente fica com medo, com receio de fazermos algumas coisas, porque pode ser por inúmeras situações, cada um tem as suas nas suas igrejas, eu tenho a minha, e já passei os meus, estou passando alguns, e acho que vou passar outros ainda, mas faz parte da caminhada e assim por diante. Mas ter o medo não dá. Não dá para ter medo. Porque eu costumo dizer, eu prefiro muitas das vezes falhar pelo excesso, como se possa dizer assim, do que pela negligência. E tem coisas que aquilo que eu digo. Se nós temos medo, a gente acaba não avançando. A gente retrai. E às vezes nós vamos precisar dar alguns passos, e é passos de fé, irmãos. É passos de fé. Não é, eu vou repetir, não é passo porque nós temos condições. É passo de fé, e Deus ele vai honrar. Deus vai abençoar. Tem alguns irmãos que estão comigo de São Paulo desde o início, lá, Carlos, Cristiano, hoje, graças a Deus, estão dirigindo a igreja, mas eles sabem muito bem. E não foi dinheiro, não. Nós começamos a igreja, nós tínhamos, quando começamos lá, quando assumimos lá, tinha talvez 10 pessoas, nossa arrecadação era 300, 400 reais. Era isso, irmão. Era isso. E Deus foi fazendo. Porque tivemos que dar passos que nós olhávamos, se olhássemos para nossas condições, não iríamos conseguir, não daria para dar esse passo. Só que aquilo, nós somos chamados para alguma coisa, irmão. E quando eu digo para alguma coisa, para fazer alguma coisa onde nós estamos. E se nós tivermos medo, nós não vamos avançar. Vai ficar tudo parado. E a proposta de Deus não é essa, não. A proposta de Deus é que dê os passos de fé e Ele vai nos ajudar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai acontecer, irmãos, e para qualquer área da nossa vida, no nosso ministério. Nós tivemos alguns problemas no nosso lado, no Rio de São Paulo, com inúmeras coisas. Desde como vamos comprar os bancos, e o Anderson sabe que dentro deste ano, quem inclusive interviu foi a irmã Socorro, que interviu na época. Por quê? Porque nós fizemos um combinado, não funcionou, eu falei, então não vamos fazer mais nada. A irmã Socorro até me explicou, não, pastor, nós vamos fazer sim. Arrumei mais uma cheia de fé comigo, então tá bom. Na semana, no mês seguinte, resolvemos, demos entrada nos bancos, compramos banco, pagando banco. Tivemos o problema, o som queimou o som lá no Rio de São Paulo. Tivemos que gastar, sabe quanto? 100 mil reais. Vou dizer para você. Não estou falando para você que foi 10 mil reais. Foram 100, o som do Rio de São Paulo é 100 mil reais. A mesa de som ela custa 35 mil reais. Todas as casas, 100 mil reais. Está tudo pago. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo pago. Mas se a gente tem medo, se a gente não faz, se a gente não sai na frente, é mais ou menos Deus, Moisés, você está clamando aqui, Moisés, Deus é o povo que marche. Deus dizendo, Moisés, se você ficar parado, o povo vai ficar parado, Moisés. Ou você dá passos, ou vai ficar todo mundo aí. Então tem coisas de que o medo vai nos travar, o medo vai fazer nós enterrarmos algumas coisas que até mesmo Deus já colocou em nosso coração. Mas o medo nos faz enterrar. Deus já colocou coisas em nós, dentro de nós, para nós fazermos.
para nós mudarmos, se for o caso, é claro. Só que a gente tem o quê? A gente fica com medo. E aí a gente acaba enterrando. E enterrar, qual é a tendência? De nos tornarmos servos inúteis. Agora imagine, eu e você. Eu já estou 20 anos, eu fui para 22. 22 agora fez em abril, né? 22. Quando ele foi para lá, ele era. Não, você nasceu lá no Norte de São Paulo, eu acho. Nasceu não, Anderson? Não, mas já chegou lá. Quantos anos? 3? Com 6 anos? Então, eu já estou lá há, 16 anos. 16 anos eu estou lá. 16 anos eu estou lá. Já pensou 16 anos e depois eu ser tratado como servo inútil? Por quê? Porque eu tive medo. Então, o que eu preciso dizer, isso é para todos nós, irmãos. Eu não passo inglês disso aí não, tá? Não está pensando que só porque eu estou aqui, não, cortou aqui, está chicoteando aqui também do mesmo jeito, tá? Não vai pensando de que só porque eu estou na posição de ministrar, de que não serve para mim, não, serve. E tem coisas de que eu tenho que aprender inicialmente, que eu não posso ter medo. Se tiver que fazer, precisaria fazer. Nós precisamos agora encher a laje lá, falei para os funcionários. Precisava encher a laje, comprar mesmo de ferragem, ficou só as lajes de ferragem, ficou 23 mil reais. 23 mil reais. Falei, pastor, fazer um desafio lá, aquela coisa toda, vamos fazer lá, faz. Precisa de alguma coisa, não pode. Fizemos, graças a Deus, foi tudo pago. Agora se a gente fica preso. Então é aquela coisa, tem hora que Moisés tem que andar para que a multidão ande. Diga ao povo, Moisés, que marche. E Deus vai ser glorificado em tudo isso. Transformados pela visão de Deus ao seu respeito. Nós podemos permitir que Deus transforme a nossa visão acerca de nós mesmos, aceitando a visão dele a respeito de nós. O que Deus faz com o Gideão? O Gideão tem uma visão dele. Sou menor, não tenho condições. Aí Deus agora vai dizer, mas calma aí. Essa é a visão que você tem de você. Só que eu preciso mostrar para você, Gideão, a visão que eu tenho sobre você. Então Deus quer falar para nós nessa noite que Ele tem uma visão ao meu e ao seu respeito. Então talvez você está dizendo que não vai dar, está dizendo que eu tenho certeza que vai dar. Talvez você vai dizendo, meu Deus do céu, eu acho que esse negócio não vai virar, isso já virou, é só você. Ele começa a dizer para Gideão, e apareceu então o Senhor e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. A visão de Deus é que nós somos valorosos e valentes. Gideão não parece ser aquilo que o anjo disse ele ser, muito menos valoroso ou valente. O máximo que sabemos de Gideão é que ele estava trabalhando, chorando para alguém. O fato de se esconder da sua produção agrícola e dos seus adversários. Então, nem eu sei quem é Gideão necessariamente. Mas Deus sabe quem é Gideão. Eu sei que Gideão era um homem que estava malhando no trigo do lagar, escondido, que o pai dele era um sacerdote, e que ele foi lá dentro com os ídolos, que eu sei de Gideão. Isso agora, quem sabe quem é Gideão na verdade? Eu sei quem você é, eu sei dentro de uma limitação. Mas quem conhece, quem sabe quem é você na verdade? Deus sabe quem nós somos na verdade. Então tem hora que eu estou dizendo que eu não tenho condições e Deus está dizendo, não, tem condições sim. Tem hora que você está dizendo, mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Não, você tem capacidade sim. Tem hora que eu estou dizendo, por quê? Porque não é, eu posso viver de um jeito, mas o mais importante não é como eu me vejo. O mais importante é como Deus nos vê. E é essa visão que nós precisamos pegar de Deus. É essa a visão que nós precisamos pegar de Deus. Porque se nós ficarmos na nossa, a gente, meu Deus do céu, nós estamos ruim. Nós estamos ruim, porque a gente só diz, eu não consigo, não, isso não é para mim, não, é muito pesado, não, eu não tenho capacidade para nós começamos a criar essa visão sobre nós. Mas o Deus está dizendo, não, essa visão que eu tenho a seu respeito, não. Por quê? Porque eu sei quem eu chamo. Eu sei quem eu escolhi. Então, por favor, vamos começar a pegar a visão de Deus.
Mas Gideão era exatamente o que o anjo disse. No tempo de muitos, que muitos se escondiam em cavernas. Então, o que eu quero trazer aqui? De que, na verdade, o comportamento de Gideão dizia, na verdade, o que Deus dizia a respeito dele, embora ele não enxergasse. Por quê? Porque no tempo que muitos estavam se escondendo em caverna e que muitos se acostumaram em serem saqueados, Gideão teve a coragem de não se conformar com a situação. E o que ele fez? O que muitos não fizeram. Então, inconscientemente, ele não percebe que ele é um cara corajoso. De que ele é um cara valoroso. Por quê? Porque enquanto a família de alguns não tem o que comer, ele está dizendo, a minha não. A minha não. Enquanto o está dizendo, não tem o que fazer, ele está dizendo, tem sim, eu dou um jeito. Ele teve coragem de pegar e ir lá no lagar, deixar a eira e ir para o lagar malhar trigo. Isso é coragem ou não é? Isso é de valor ou não é de valor? Só que é o que às vezes acontece conosco. Nós temos atitudes e comportamentos que mostram e comprovam para Deus o quanto nós somos corajosos, o quanto nós somos valentes, só que ao mesmo tempo nós estamos nos achando, até por essas atitudes covardes, mas não, algumas atitudes nossas são de coragem, na verdade. E não me leve a mal o que eu vou dizer. Estar onde nós estamos, talvez alguns de nós, é para corajoso, irmão. Não é para aventureiro, não. Não é. Alguns lugares, hoje, pela misericórdia de São Paulo, melhorou um pouco. Abaixou o índice de criminalidade, asfaltaram as ruas lá. Então deu uma melhoradinha, tá uma benção, irmão. Mas quando chegamos, não era nada disso. Quando eu fui para a cidade de Tiradentes, era tudo barro, não tinha asfalto, não tinha nada. Então, agora, isso é para qualquer um, irmão? Não, é para corajoso. Só que a gente acha e a gente não consegue entender de que esses nossos atos, esses nossos comportamentos é de coragem. Só que nós não enxergamos isso. Só que Deus enxerga o nosso espírito. Deus enxerga em nós essa. Não é só questão de disposição que está falando. É uma questão de coragem. E Gideão, ele é nada mais daquilo que Deus falou que ele era, um homem corajoso. Porque enquanto muitos desistiram, enquanto muitos estavam se escondendo em caverna, Gideão não. Gideão estava colhendo, indo lá no lagar, malhando trigo e assim por diante. Da mesma forma que ele foi visto por um anjo, ele não poderia ter sido visto por um indivíduo. Correu risco ou não correu? E só corre risco quem tem coragem. Só corre risco quem tem coragem. Então são leituras que nós precisamos fazer. Gideão nos ensina muito isso na vida ministerial. Então entenda bem. Existe muitos que não me levam a mal o que eu vou dizer. Tem muitos que não teriam a coragem que você teve. De talvez estar dirigindo um parque do carro. Talvez tem muitos que não teriam a coragem de estar dirigindo lá no Nacional. Talvez tem muitos que não teriam coragem de estar lá no Jardim Fernandes. Talvez tem muitos que não teriam coragem de estar no Aurora, no Vista Alegre, hoje aqui em São Paulo, que vocês não teriam coragem. Mas você teve coragem. É isso que nós precisamos entender. Então Deus enxerga nós, não como nós nos enxergamos. Pelo contrário, diz, não, você é corajoso, porque entenda bem, se não fosse a sua coragem, não teria ninguém para ir. Se não fosse a tua coragem, Deus não teria trigo malhado no lagar. Se não fosse a tua coragem, talvez a igreja não estaria aberta. Se não fosse a tua coragem de abrir a igreja todos os dias, quando às vezes você chega no culto de terça-feira, você tem 50 membros, aparece 5. Você teve a coragem de abrir a igreja num culto de quinta-feira de ensino, que você tem 40, 80, 100 obreiros, às vezes vem 2, mas você abriu, isso é coragem, irmão. Poderia dizer, não quero mais não, pelo amor de Deus, vamos fechar. Não, mas você teve coragem. Enquanto muitos já teriam desistido, enquanto muitos já teriam abandonado, enquanto muitos já teriam dito, pastor, não dá não. Não dá não. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você é corajoso. Por quê? Porque essa é a visão que Deus tem de você. Por mais que você ache fraco, por mais que você está dizendo, Deus confirma, mas Deus está dizendo, mas você é um cabra corajoso. Você é uma varoa corajosa.
nós estamos aqui, irmãos. Um frio desse, uma chuva dessa. Talvez nada melhor do que uma desculpa, pastor, um trânsito terrível, não consigo chegar. Né? Pastor, não, minha garganta está ruim, não sei não. Eu não estou, mas eu acho que eu vou ficar gripado. Eu não estou, mas acho que eu vou ter febre. Eu não estou, mas eu acho que eu vou passar mal. Mas nós estamos aqui. Isso aqui é para corajoso, irmão. Não é para corajoso. Não é para aventureiro, não. Não é para aventureiro, é para corajoso. Então nós temos que pegar a visão daquilo que Deus vê de nós. Então Deus nos enxerga nesse campo chamado missão, nesse campo chamado igreja, nesse campo chamado cuidar de pessoas. Deus nos enxerga como pessoas corajosas, sim. Então nós precisamos pegar a visão que Deus tem a nosso respeito. Deus, ele nos vê, né, e virou-se o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Então Deus está dizendo: Gideão, você é um cara que tem força. Mas Gideão está achando que não. Agora eu te pergunto, Gideão, Deus está dizendo a respeito de Gideão aquilo que ele é. Não é você olhar para o Gideão do que Deus está dizendo que ele não é. Gideão é um camarada forte. Não, porque a ele é onde? A ele é aqui, ó. Lugarão aberto. Lagar é onde? Em cima e estreito, pequeno. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que colher tudo e levar até lá. E não só isso, não é só ser forte no peso, forte no emocional, porque ele está sabendo que os medianitas estão saqueando. Então, não é só ser forte na questão de carregar no trigo, não é só forte estar no lugar apertado devagar, mas é ser forte emocional, aonde tudo está dando errado para as pessoas e ele precisa superar tudo isso aí. E eu te pergunto, se não fosse Deus, se não fosse essa força, eu te pergunto, seu emocional estaria onde hoje? Quantos pastores que estão aqui aconselhou, limpou, tirou os carrapatos, como diz, os carrapichos, tudo, e a pessoa sai e diz: eu saio daqui porque essa igreja, esse pastor não me ama. Se você não tem emocional, irmão, você canta assim, cara. Você dá uma cajadada, irmão. Mas então não é só, ele enxerga que Gideão é um homem forte. Não é só forte na ideia de trabalhar. Não é só forte na ideia de construir. Ele é forte na questão emocional. Na questão de entender o desafio. De entender de que a situação não pode tirar o foco dele. Que a situação não pode abalar as suas convicções. Então, Gideão, ele disse que não tem, mas o Senhor vai dizer: não, eu sei, eu conheço a tua força. E eu te pergunto, Deus conhece a tua força? Ou você acha que todas as vezes que você pensou que não ia dar, esse ano é o último, por que você está até hoje? É porque quando você pensou, ele te deu uma injeção de ânimo. Aí ele mais ou menos soprou no seu ouvido assim, dizendo: o ano que vem vai ser diferente. Aí você já fez o planejamento para 2026, está aqui em junho, chegou. Meio do ano. Por quê? Porque ele entende, e nós temos força. Ele entende que Gideão tem força. Não é uma força só, vou repetir. É uma força emocional. E para quem, às vezes, é como Gideão, tem que ir no lagar sozinho. Porque vida de obreiro, de pastor é isso. É estar no lagar sozinho. Não é estar comendo no lago de China, mas é estar no lagar sozinho. E às vezes você poderia dizer: poderia ter alguém me ajudando. Poderia ter alguém comigo aqui. Então é esse emocional de estar no lugar, no lagar sozinho, pastor João. E Deus está dizendo: você está aí porque você tem força. Porque se você não tivesse força, você não estaria. E entenda bem, a visão de Deus é de que nós temos força. E entenda bem, você não cuida de uma obra porque ela lhe gera retorno, mas porque Deus lhe dá força. Porque, vamos ser sinceros, nós, no nosso ministério, a nossa igreja, ela não é um ministério que eu estou lá porque vai me dar um retorno. Não,
nós estamos, é porque, entenda bem, é porque Deus nos dá força todos os dias. Entenda bem, não me leve a mal por dizer, pastor Marcos, pastor Felipe no campo, não é porque dá retorno para ele, não, é porque Deus dá força todos os dias. Não é você não está lá na sua igreja porque tem retorno, não. É porque Deus dá força todo dia. Nós entendemos em que nós cuidamos é da obra de Deus, de algo que não é nosso, é dele, e ele nos dá força para tudo isso. Não é questão de retorno, não é que nem empresa, né? Você trabalha, se destaca, e porque Deus, se eu destacar, tem um bônus a mais. Se eu destacar, eu vou ter um aumento salarial. Se eu destacar, o final do ano vai ser gordo. Não existe nada disso daqui, não. Nós cuidamos da obra, e não é porque ela nos dá retorno, não, mas porque Deus nos dá força todos os dias para continuar, mesmo quando as vozes gritam em nossos ouvidos, dizendo que não vai valer a pena. Porque entenda bem, existem vozes que às vezes vêm em nós, você vai ficar e não vai valer a pena. Sabe por quê? Porque quando você sair ou quando você for trocado, você vai ser esquecido. Mas nós somos fortes e entendemos que tudo o que fazemos é para o Senhor. Então é Ele que nos dá força. E eu caminho para o final. Diz que não pode, falaram que não pode ficar pronto para caminhar para o final. Mas eu falei já. Então, nós somos fortes. Emocionalmente, mentalmente e fisicamente nós somos fortes, irmãos. Porque não é por nada. Tocar numa obra não é fácil, irmão. E quem está aqui sabe muito bem como que é isso daí. Não é algo fácil. Ser um obreiro de verdade, não estou falando, desculpe ter minha boca, não, estou falando obreiro de verdade. Não é fácil. Abrir mão de tantas coisas para estar no domingo, na terça, na quinta, na igreja. É só para quem tem força e sabe para quem está fazendo. Nós podemos contar com a força de Deus. Trouxe-me o Senhor, portanto eu irei contigo. Tu ferirás os medianitas como um só homem. Deus nos diz que nós podemos contar com Ele. Quando Deus disse para Gideão, eu vou ser com você, manda lá. Portanto, como eu vou ser contigo, quer dizer, como eu serei contigo, você vai levantar os medianitas como a sua mão. Se eu não me engano, verso 16: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então, Deus está dizendo, conta comigo. Deus está dizendo para mim e para você, conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Indiferentemente qual seja a luta, qual seja o problema, qual seja o processo, conte comigo. Qual seja o desafio, conte comigo. Para tudo que nós precisamos. A vitória na vida decorre dessa união da nossa fraca força entrelaçada com a força de Deus. Então é a nossa pouca força com a força de Deus. Dessa maneira, nós conseguimos, iremos conseguir vencer, mas para isso nós precisamos mudar a visão. A visão do nosso espírito. Porque Gideão tem uma visão de que Deus não está com ele. De que Gideão não pode contar com Deus. E Deus está dizendo, você pode contar comigo, porque eu estou dizendo que eu vou contar com você. Amém? Podemos dispor da paciência de Deus. Até da paciência de Deus. Porque o que Gideão faz com Deus? Gideão diz assim, espera aqui, que eu vou lá buscar farinha, vou buscar o cabrito, e Deus está dizendo, está falando de espera. É Deus dizendo, eu tenho paciência com você. Então nós precisamos até entender de que Deus, Ele tem uma paciência conosco. E Ele nos espera pela sua paciência. Porque, vamos ser sinceros, nós temos, às vezes, algumas dificuldades. E bom seria se nós tivéssemos a velocidade de Deus. Bom seria se nós tivéssemos a agilidade de Deus. Bom seria se Deus falasse, a gente já fizesse de imediato. Bom seria se Deus falasse, a gente executasse de bate-pronto. Só que não, aí a gente fica dando voltas,
será, como que é, Deus fala comigo, Deus prova, Deus fala, Deus não sei o quê. E aí Deus está dizendo, não, vou esperar você aí se decidir. Então até a paciência Deus tem com Gideão e Deus tem comigo e com você. Mas tudo isso para quê? Para simplesmente mostrar para Gideão de que ele era com ele e de que Deus está falando com ele. Então Deus tem paciência comigo e com você, é para mostrar para mim e para você de que Ele está na sua vida, está na obra, está confirmando os passos para isso. Então, eu preciso finalizar aqui. Então, eu finalizo já passou do horário, senão eu nem vou falar das minhas alunas que estão aqui, porque eu vou fechar aqui, vamos para garantir de que eu não falo mais nada. Então, eu encerro e fecho para o nosso entendimento dessa noite. Nós precisamos ter uma visão correta sobre Deus e sobre o nosso ministério, sobre nós. E a ideia é procure ter a visão que Deus tem ao seu respeito. É isso que nós precisamos. Às vezes nós somos muito mais, ou aceitamos muito mais a visão de alguém sobre nós do que a visão de Deus sobre nós. Às vezes nós sentimos muito mais o peso do que a pessoa fala sobre nós do que o que Deus já falou sobre nós. Então, se alguém diz, não, seu ministério é fraco, aí a gente morre. Mas Deus está dizendo, não, seu ministério é fraco, seu ministério é muito que eu posso ter, que eu quero. Então, nós precisamos ter uma visão a respeito do que Deus tem de nós. Deus pode transformar como transformou a visão de Gideão transformar a nós. Então, nessa noite eu quero só deixar claro isso. Não, nada que não possa ser feito ou transformado por Deus. Tudo pode. E Gideão ele foi transformado, a visão de Gideão foi transformada a esse respeito. E eu entendo de que nós precisamos ter esse entendimento. Então, eu retorno a pergunta, pode ser uma retórica talvez, mas qual a sua visão sobre você e sobre o seu ministério? É isso que eu gostaria de deixar como uma reflexão para todos nós, e quando digo para todos nós mesmos, em relação a isso. E fique com a visão de que Deus tem ao seu respeito. E o que eu gostaria é que, se eu pudesse levar alguma coisa, o que eu levaria é não ter medo. Isso eu levaria para minha Luiz e esposa Luiz, de não ter medo. Porque o medo pode me tornar um servo inútil. E eu não gostaria de terminar meu ministério como um servo inútil, por ter tido medo. Que Deus abençoe. Coloque as suas preces, vamos orar.